Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é dia de falarmos daqueles que estão mais escondidos do que tudo, né? Hoje vamos falar sobre a situação do Luan. Eu já vinha há um bom tempo pensando em fazer esse vídeo, porque o Juliano tinha dado uma entrevista no Vilela, aquela mesma que eu falei sobre o Vitor Pereira, e ele falou também sobre o Luan. Mas eu acabei não comentando sobre o Luan naquele vídeo. Porém, hoje, novamente, foi perguntado pro Cássio sobre o que ele achava da situação do Luan, quando o Luan não foi relacionado agora pra Libertadores. Meu, mais de 50 jogadores foram relacionados e o Luan não tá na lista. Então, a resposta do Cássio nós vamos ver aqui no vídeo. Mas antes disso, eu quero pedir pra vocês, se você não é no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui no canal. E estamos rumo ao que? A marca de 40 mil inscritos. Então não perde a oportunidade, me ajuda aí a chegarmos à marca de 40 mil. Essa semana teremos mais um jogo onde estarei secando o Corinthians lá no Uruguai contra o Liverpool. Será que o Klopp vai colocar o time titular do Liverpool contra o Corinthians? É, meus amigos, saberemos só quinta-feira. Mas, bora lá falar do nosso assunto principal. Luan, o que acontece com o Luan que ele não joga mais no Corinthians? Vamos ver o que o Cássio disse na entrevista de hoje. Cássio, tudo bem? Boa tarde. Talvez seja um assunto mais propício para a diretoria, mas eu vou te perguntar até pelo culhão que você tem pelos anos de Corinthians em relação ao Luan, que é um jogador que, pelo que a gente leu, teria chances, poderia voltar a jogar normalmente, mas está treinando separadamente. Dentro do que é possível você responder, porque você evidentemente convive com ele, ou talvez não esteja convivendo tão rotineiramente nesse momento, por que o Luan não está jogando, não está no grupo, não treina, não está inscrito na Libertadores? Sobre essa questão, eu acho que é mais... Não cabe a mim responder, mas eu vou dar a minha opinião. Eu, às vezes, vou ser bem honesto, eu fico triste de ver o Luan não estando aí. Não por situação, mas ver um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não tá. E vou usar um exemplo meu. Cara, antes do caso do exemplo dele, eu quero falar uma coisa que é verdade. Como é que um jogador que foi o melhor jogador da América do Sul, né? O melhor jogador da Libertadores, jogando muito, hoje não é nem relacionado pros jogos, cara. Como que isso pode acontecer, né? E eu vou dar minha opinião logo mais à frente, depois dessa entrevista do Cássio aí, pra vocês entenderem também o meu ponto de vista. 2016, as coisas não estavam bem. Para mim, eu estava no banco, estava gordo, não estava. Só que assim, se eu não olhasse para mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar. Não é possível que às vezes, de repente, é só culpa dos outros e eu não estou fazendo o meu trabalho, de repente eu tenho que melhorar. Se eu não olhar para mim e olhar para melhorar, eu não vou evoluir. E não adianta botar a culpa nos outros, de repente, se eu não estou fazendo a coisa certa. Então, assim, eu gosto muito do Luan, não tenho nada para falar contra ele, assim, de dia a dia, de convívio com ele, assim, porque é um cara super bacana, assim, mas eu acho que o Luan, ele tem que olhar para ele e ver o que ele tem que melhorar, o que ele está fazendo que, de repente, não pode melhorar, porque é triste tu ver um cara que jogou e foi o melhor jogador da América, e indiscutivelmente, merecidamente, foi o melhor jogador da América, jogou muito, e ele, de repente, por que não está rendendo? Você tem que fazer essa reflexão. E falo, assim, de fundo de coração mesmo. Não falo para ter polêmica, nada, assim, ou para falar mal dele de maneira nenhuma, porque eu não tenho nada que falar do Luan. Ele é um menino muito bacana. Mas, assim, peraí, se eu não estou na lista, se não tá, as coisas não acontecendo, eu tenho que olhar para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Não só o Luan, entre outros jogadores que têm muita qualidade, às vezes não acontece. As coisas, assim, a gente fica triste por ver um jogador jogar em tão grande nível e depois não conseguir render isso, assim, sabe? Então, eu espero que ele consiga dar a volta por cima, porque ele tem condições, mas a primeira pessoa que tem que querer melhorar, evoluir, é ele, e com atitudes, não somente com palavras. Eu acho que com atitudes foi o que aconteceu comigo lá atrás, aconteceu com outros jogadores que conseguiram dar a volta e tiveram. Eu acho que ele tem muito tempo ainda de carreira, ele tem muita qualidade, ele não desaprendeu, já vi. Acho que o Renato Gaúcho fala muito isso na entrevista, ele não desaprende de jogar, qualidade ele tem, assim, e com certeza, pode ter certeza que eu sou um cara que estou torcendo muito pela volta dele, pela evolução dele, assim, porque eu não estou falando isso para fazer polêmica nenhuma, estou falando isso de coração mesmo, e eu consegui dar a volta, no momento mais difícil eu consegui me levantar, lógico, com pessoas me dando suporte, mas a primeira pessoa que tem que querer evoluir é ele mesmo. E eu torço muito que ele consiga achar o caminho dele e dar a volta por cima e voltar a jogar no alto nível, que é o nível do Luan. Pô, meu, uma coisa que eu gostaria de falar aqui,
São 2 pontos. Primeiro, a minha opinião, eu acho que o Cássio falou algo muito importante. Ele tem que parar de colocar a culpa nos outros. E aí eu acho que já vem algo, meio que uma alfinetada assim de leve do Cássio pro Luan. Você não pode falar que, os técnicos não vão com minha cara, o técnico não me leva pros jogos, eu fico desanimado e tal. Mas por que será que o técnico não faz isso? A primeira coisa que eu penso é a seguinte, e isso eu tenho um lema pra vida. Se você coloca a culpa nos outros, não tem como você melhorar aquilo. Porque tudo que depende pra você melhorar, sempre vai estar na mão dos outros. Não tem como você falar, eu cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Porque você não saiu mais cedo? Se você consegue controlar a sua vida, nunca a sua vida estará na mão dos outros. Porque assim, o ônibus quebrou. Aí a culpa é do ônibus que eu cheguei atrasado. Se programa um pouco mais cedo pra você chegar mais cedo. E aí você não vai depender do motorista estar num engarrafamento, você não vai depender do trânsito, você não vai depender de um acidente. Tudo vai ao seu favor quando você se prepara para aquilo. É mais ou menos o que o Cássio quer dizer. Se você para de colocar a culpa nos outros e você começa a focar em você, aí sua vida vai pra frente, porque as coisas vão depender apenas de você e não dos outros. E a segunda coisa que eu quero falar aqui é que o Cássio, ele coloca um ponto crucial também. Como um cara desaprende a jogar bola assim? O cara não desaprende a jogar bola. O cara sempre vai continuar jogando do mesmo jeito. O problema é o Luan não tem sequência. O Luan não consegue essa sequência. E por muitas vezes, eu acho que é um motivo mais psicológico do que realmente um motivo ali dentro do campo. O Luan é um cara, muito talentoso. Eu vi o Luan no Grêmio em 2017, jogava muita bola. Sendo até comparado ali com o Cristiano Ronaldo, nas comparações que fizeram de Grêmio e Real Madrid, e falando, o Luan é um cara que pro futuro vai ser um cara muito bom pra jogar na Europa, jogar em Real Madrid, jogar em Barcelona, um jogador muito técnico. Hoje o cara não é nem relacionado pra jogar Libertadores. E provavelmente o Corinthians vai tentar negociar de qualquer forma o Luan. E prova disso que é uma coisa mais mental do que realmente técnica. Vamos ver a entrevista do Juliano no podcast do Vilela também, que foi muito bacana e vai muito de encontro com o que eu falei agora. Ele tá livre para ele poder performar, é mais difícil ele ter sucesso. Total, né? Eu vejo muito uma questão que eu não entendo do Luan, né? Você conviveu com ele também lá no Grêmio? Chegou a conviver ou não? Na sua época? E a situação que ele tá agora, você vê, o cara não consegue voltar. Imagina a cabeça do cara, como que deve estar, né? Que ele tem que vencer essa parte mental primeiro, né? Ele tem que acreditar. Primeiro ele tem que reconhecer que precisa de ajuda. O Luan é um menino bom de coração. É um menino sensacional. Eu não sei se muitos sabem da história dele, mas ele tem uma história muito... Quê? Se ele contar a história dele, as pessoas choram. Porque não era pra ele ser jogador. Não era. Ele é uma exceção da exceção. Ele começa a jogar com 18 para 19. Isso não acontece, né? Não, ele tinha uma vida completamente diferente do esporte. E aí eu conheço ele no Grêmio. E lá no Grêmio eu incentivava ele, vamos trabalhar. Nos treinos da academia que tinha de força, ele fazia comigo e eu contava as repetições para fazer ele fazer. E eu dizia assim, você vai precisar, é para você vai precisar. Aí eu vou embora, ele estoura. Estoura de um jeito. Melhor da Libertadores, né? Jogando super bem, e aí veio pro Corinthians numa situação diferente. Claro. Para resolver, onde o Corinthians não estava preparado, né? E ele pressão. E ele é um menino muito bom de coração. Agora ele também precisa de ajuda, de instrução. Eu não falo aqui julgando ele, não. Ele sabe, eu tenho uma afinidade muito grande por ele. Desde quando eu cheguei no Corinthians eu tento me aproximar dele, desde o primeiro ano. Ele estava casado e eu disse, vamos jantar lá em casa, vamos conversar, vamos investir. Eu falei para ele, vamos investir. Tanto é que ele passou a investir. Só que ele não conseguiu mais performar. Aí você fala assim, alguma coisa está acontecendo? Claro, né? A questão não é só física. Ele treina? Ele treina. Hoje ele está treinando separado, né? Mas ele treina, ele está lá no clube, ele está treinando. Você tem a liberdade de falar com ele, tentar ver Eu tenho, eu falo. Agora, depende dele. Eu vou falar isso aí, eu acho que vai chegar até ele. Claro. Eu acredito muito nele, que ele tem um potencial enorme. Agora ele tem que querer. Só depende dele agora, né? Ele tem que querer. Tem coisas que nós temos que fazer. Não tem jeito. Adulto tem que fazer. Criança faz o que quer, não. O adulto faz o que é preciso ser feito, né? Que dá uma dó mesmo, cara. Porque ele tem um potencial enorme. Exato. Pô, só esse daqui
já é algo suficiente para vocês tirarem o porquê que o Luan não consegue render o que ele rendia no Grêmio, no Corinthians. Provavelmente, o Luan do Grêmio era um cara que, tipo, por muito tempo, ele ficou sendo o astro do Grêmio. E isso provavelmente motivava ele a querer melhorar. Hoje no Corinthians, ele chegou numa pressão absurda, onde o Corinthians não ganhava títulos. Ele era um cara que chegava com um patamar acima dos outros jogadores. Chegou para resolver, não resolveu, a torcida caiu em cima e eu acho que ele não soube lidar com isso. E até hoje ele não conseguiu lidar com isso. Porque provavelmente qualquer jogo que ele joga hoje no Corinthians e não vá bem, a torcida vai cair em cima dele e vai acabar desanimando cada vez mais. E essa questão vai muito além do dinheiro, né? Eu vejo muita gente falando, ele ganha 800 mil e não consegue jogar bola. Nossa, 800 mil sem fazer nada, é o trabalho mais fácil do mundo. Provavelmente ele é um cara que tem muito dinheiro, mas não consegue ser feliz. Bom, galera, eu quero que vocês deixem sua opinião aí sobre o que vocês acham do Luan. Sei que muita gente aí vai ter raiva do Luan por ter tanto tempo de Corinthians e não conseguir jogar. Não consigo jogar no Corinthians, não consigo jogar no Santos. Voltou pro Corinthians, não tá conseguindo nem treinar com o time principal do Corinthians, tá treinando separado. Então acho que é um caso muito, assim, mental. Não é um caso físico, não é um caso técnico, é um caso mental. O Luan, ele tem que colocar na cabeça dele, pelo menos pelo que eu vejo, assim, dos relatos, tanto do Cássio como também do Juliano, é um caso onde ele precisa se esforçar mais. Ele precisa dar algo a mais, ele precisa se motivar mais pra jogar no Corinthians. E provavelmente o Luan, ele não tem mais essa motivação pra jogar. Então, deixa aqui no comentário a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!